família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, programa de número 30, como vocês podem perceber, hoje um programa para lá de especial, não só porque saímos do nosso habitual cenário, viemos aqui para o Couto Pereira e apresentar a vocês o nosso novo treinador, Sandro Forner, que foi apresentado aí à torcida na semana passada, mas que de você a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe que você teve que, nesse momento, fazer uma alteração enorme na sua agenda, né? Porque as coisas mudaram, você estava planejando férias, as férias acabaram e agora é dedicação exclusiva ao clube, pelo seu semblante, assim, 24 horas, você já está com cara de cansado, sabe? Ou não? Não, bom, boa tarde para vocês, é um prazer estar participando. Primeiro, parabéns pela indicação, né? O sucesso, né? O teu sucesso é o nosso também, né? Claro. Obrigado. Na verdade, como você falou, né? 24 horas. 24 horas até, a gente estava conversando aqui em off, né? Antes de começar, pela questão do tempo, né? O tempo nosso é curto, para o início, então nós temos muitas coisas para se acertar, né? Então, isso realmente dificulta, a gente tem trabalhado até tarde da noite, né, para poder estar em contato e, logicamente, ter o menos de erros possíveis, né? Então, essa questão a gente está procurando, a gente tem várias reuniões, várias conversas para que a gente possa realmente fazer o melhor e acertar mais do que errar. Quer dizer, o principal problema agora é esse prazo curto que você tem para montar um time, para dar uma cara para ele, fazer do jeito que se quer e antes disso tudo, trazer esses nomes que você provavelmente já deseja, que você já deve ter trocado ideias aí com a comissão técnica, com o presidente, ajustar salários e tudo mais. E você tem esse prazo que é muito curto. No dia 21, Curitiba estreia aí no Campeonato Paranaense contra o Prudentópolis e depois já engata a Copa do Brasil, né? Enfim, Série B, e aí não há mais tempo de ajustes, né? Então, de agora até o dia 21, qual é o teu planejamento? Na verdade, a gente tem um cenário todo aí, né? Tem um contexto todo, né? Curitiba caiu divisão, né? Praticamente o time se desfez, né? Nós temos alguns remanescentes, porém não temos um time hoje, né? Nós temos que reformular esse time, né? Teremos alguns jogadores que já estão, teremos alguns jogadores da base, alguns jogadores que voltam de empréstimo e alguns jogadores que nós contrataremos. Mas a gente tem pensado um pouquinho mais amplo, né? A gente precisa pensar um pouquinho mais amplo para não acontecer erros. A gente também não pode precipitar as coisas, né? Fazer coisas só por impulso. A gente tem que realmente pensar bem, não só pela parte financeira do clube, mas também a gente tem um objetivo, que o objetivo maior do ano é você subir da série D para a série A. Então a gente tem que fazer esse planejamento de elenco, de quem a gente vai contratar, e aí entra a questão de ser um bom jogador, questão salarial, questão comportamental de quem condições do clube. E comportamental também de quem vai vir com fome, com vontade de jogar, de estar aqui. A ideia é trazer 3 ou 4 jogadores inicialmente, ou a previsão é um grupo maior, mas jogadores que venham para jogar ou que venham para compor. Qual é a tua ideia? O que nós conversamos até agora realmente, se formos contratar agora, seriam jogadores que venham para jogar. Reforços pontuais, na verdade. Reforços pontuais, até porque a gente não quer inchar o elenco, quer dar oportunidade também para os jogadores da base, não necessariamente começando como titular, não que alguns não vão começar, mas outros irem entrando e também podendo mostrar isso, tendo um elenco também com possibilidades futuras de jogadores que possam vir a ser contratados para frente, para a Série B, e o Paranaense a gente usando realmente, como você perguntou aí, a questão também de montar um time, um jeito de jogar, né, pensando dos adversários que nós vamos enfrentar, de como a gente vai proceder, das características dos jogadores, para que a gente possa realmente, como eu falei, né,
ter um planejamento que a gente... Porque fazendo as coisas certas já são difíceis. Se a gente fizer tudo no impulso, ou só de repente, vamos trazer um jogador só para a torcida... fazer um H com a torcida. Fazer um H com a torcida, mas que ali logo na frente a gente tenha problemas, não que não possa acontecer, mas a gente tem que ter esse cuidado para, como eu falei, questão financeira, questão comportamental, né, e a questão que realmente venha para acrescentar. Quais são as posições prioritárias? Na verdade nós hoje não temos lateral direito, né? Nós temos o Mozart que vai subir da equipe de juniores, né? Rodrigo Ramos não. Rodrigo Ramos, ele tem uma situação de uma cirurgia, estamos esperando o departamento médico, então provavelmente não poderemos nem contar com ele nem na pré-temporada, então nesse momento é uma posição carente, né? Algumas posições nós temos, mas entrando aí na questão da forma de jogar, do que nós vamos encontrar, a gente está tentando no mercado encontrar pelo menos mais um jogador de beirada, né? Que tenha aí uma característica de drible, nós vamos precisar isso durante o ano, né? Esses nomes já estão sendo buscados. Já estão sendo buscados. A gente tem uma dificuldade com alguns com questões salariais Isso é prioridade. Se o jogador for bom, agrada a você, mas o presidente disser não paga o salário dele, não tem negócio com ele? Porque o presidente não vai fugir daquele orçamento. Eu também vou saber entender. Por isso que também o trabalho ele fica mais difícil, né? Porque você tem que, além de achar esse jogador, né? Entra todo aquele cenário que eu falei também comportamental, o jogador querer vir para o Curitiba também, que não adianta a gente trazer um jogador... Isso é o mais importante, que o cara venha motivado. Né? E a gente achar um jogador que a gente tenha mais certezas do que dúvidas, embora possa acontecer de o jogador chegar aqui e infelizmente não dá certo, mas a gente está tentando, então, todo esse cenário, não é um cenário fácil e com pouco tempo, então demanda muito trabalho, né? A gente está trabalhando bastante para tentar encontrar e... já teve casos de jogadores que a gente queria trazer, mas infelizmente o salário, como você falou, não é possível, ou porque o jogador também tem uma proposta da Série A e de repente ele acha que é melhor ir para lá, né? Então tem esse fator também, embora o Curitiba seja hoje na Série B um clube grande da Série B. É um clube grande da Série A também, mas assim, é um clube importante, né? Então a gente está tentando também trabalhar com algumas estratégias de como a gente pode convencer também esse jogador a vir. Então tem bastante trabalho, fora a questão de montar o planejamento da pré-temporada, do que nós vamos treinar, né? Eu já tenho uma maneira de treinar, então você tem que conversar com a comissão para a gente esses jogadores estão vindo conforme dentro de uma concepção que você quer dar ao time, primeiro para disputar o Paranaense, para depois pensar na Copa do Brasil, para depois pensar na Série B. A cara do time que você quer dar está muito nesses nomes que você quer trazer, é isso? Na verdade a gente está tentando já observar o cenário. Logicamente que a gente está pensando, como a gente não tem um time ainda, alguns comportamentos que o time vai ter, ele demanda treino, sim, demanda jogo, até para você ver os problemas. Logicamente que no primeiro jogo contra o Lentópolis, nós não vamos lutar com o time ainda, né? Agora eu vou tentar realmente acelerar esse processo, né? Você tem buscado jogadores que se adequem à tua filosofia de trabalho em relação à parte tática, ou você vai montar teu time de acordo com os jogadores que chegarem? Como que tem sido essa procura de jogadores no mercado? Essa é uma mescla, né? Como eu não posso escolher, né, se o presidente me falasse, não, sim, você tem X aí, pode escolher o jogador, é muito mais fácil, né? O Guardiola faz, ele quer o jogador, presidente vai buscar. Ele gastou 1 bilhão, nós, como eu falei, nós temos que, o cenário não é esse, então eu também estou tentando jogadores que se adequem a que eu penso e o que a competição provavelmente ela vai pedir, né? Adequando com a parte financeira, mas eu também vou saber entender e adequar os jogadores ao que eles podem dar também. Eu não vou pedir nenhuma função, nenhuma coisa que os jogadores não possam dar. E essa é uma pergunta importante que você fez, que até me dá uma oportunidade de falar com a torcida sobre isso também, que a torcida tem que entender também, né? Isso também.
se o jogador, eu vejo muita vezes a torcida cobrando, eu vim assistir vários jogos aqui, né? Tem o que o jogador pode dar, o que ele tem capacidade para dar, é diferente de vontade. Muitas vezes o cara tem vontade, mas está num dia ruim, ou ele não pode dar aquilo que a torcida espera que ele dê, né? Então isso eu sei que é difícil no momento de emoção, né? Mas é a mesma coisa do time, eu tenho que também entender as capacidades e em cima disso tentar melhorar. Até porque a paciência da torcida do Coritiba em 2018 vai ser ainda menor do que foi em 2017. Então o jogador, além da qualidade técnica para jogar no Coritiba, ele também tem que ser forte mentalmente para poder aguentar essa pressão e desenvolver seu futebol. Eu acho que isso faz parte até do time, né? Você tem os fatores externos, eles influenciarem, vamos dizer assim, o menos possível, né? Logicamente que quando tudo está correndo bem, as coisas são muito mais fáceis, né? É só tapinha nas costas, é só elogios, né? Mas a gente sabe que nós vamos encontrar também momentos de críticas, vamos ter que saber conviver com essa situação, mas assim, a gente tem que criar realmente, a torcida do Coritiba é uma torcida magoada, que tem passado vários anos brigando por rebaixamento, com várias situações que a torcida não concorda, né? Agora a gente sabe que a torcida é muito mais emocional do que racional, né? A gente entende isso, né? E muitas vezes até eu, quando estou assistindo, também, em algum momento vou por esse, e a gente tem que entender esse lado também. Esse lado torcedor. Só que nós, como profissionais e como time, a gente tem que ter alguns comportamentos um pouquinho mais da razão. Me diz uma coisa, Sandro, você independente dos jogadores que trouxeram, vai saber lidar com essa pressão? Porque até então você foi o treinador do Sub-20, né? Que chegou aí numa decisão em casa, né? No Campeonato Brasileiro. Poucos treinadores que passaram pelo Coritiba conseguiram viver essa situação. Quer dizer, você é um cara bastante rodado, mas a pressão da arquibancada numa partida de profissional é diferente, você sabe disso. Você está preparado para receber essa pressão? Eu conversar com a torcida da forma como ela vai impor, porque na verdade é a torcida que vai dizer como é que a coisa vai andar, né? Ela vai ter paciência no começo, como disse o Ricardo, mas depois a paciência que já se esgotou em 2017 e 2018 já vai estar mais curta ainda, né? Ela vai voltar Você como é que vai lidar com isso, com os jogadores? Eu na verdade tenho uma experiência grande de ter jogado, joguei em bom nível como jogador, logicamente que como treinador é uma situação diferente, mas eu só aceitei, né? Eu tive outras situações para sair do Curitiba antes disso, né? Trabalhei no J. Malucelli, que lógico não tem a pressão que vai ter aqui, né? Mas eu só aceitei porque eu acho que eu estou preparado para conviver com isso. Lógico que vão acontecer situações, como é em toda profissão, como é em todo lugar, que talvez eu não vivenciei, e no momento que acontecer, talvez eu possa reagir de uma maneira ou de outra, mas eu me sinto bem tranquilo assim, quanto à pressão, quanto à crítica, né? E como as pessoas vão receber. Obviamente eu sei que eu não sou unanimidade, né? E nem pretendia ser, mas eu estou bem confiante no trabalho que eu posso exercer. Eu sei que na base você tem um pouco mais de tempo para colocar as situações do que no profissional, mas eu conversei com o presidente, né? Nós temos ele tem uma ideia de realmente dar um tempo para trabalhar, e até pelo cenário que eu estou pegando o time, né? Não estou pegando um time que vem de uma situação montada, né? Estou pegando um time que vai ser remontado, uma outra situação. Agora eu tenho convicção que eu posso fazer um bom trabalho, que eu estou preparado para fazer o trabalho, né? Eu me preparei para estar aqui, não estou tendo essa chance, não estou tendo essa chance de favor, né? Eu já trabalhei em outros clubes, tenho me preparado, tenho estudado, tenho a prática também, né? Eu posso dizer que esse campeonato sub-20 tem muitos bons treinadores, os jogos são muito difíceis, né? A realidade, guardada as devidas proporções, é muito difícil, não vamos entrar nisso aqui. A cobrança da arquibancada que é diferente. A cobrança da arquibancada. O nível de cobrança hoje é outro já, né? Mas é uma coisa que eu vou ter que conviver, entendeu? E eu também tenho que entender a torcida. Você deve ter uma boa relação, por exemplo, com o Pachequinho. Tenho. Troca uma ideia sobre isso, não?
Não conversei assim, com o Pacheco sobre isso. Mas conheço muitos treinadores, já trabalhei com vários treinadores importantes. E o que eles te dizem? Não conversamos sobre isso. Sinceramente, os assuntos são outros. eu penso o seguinte, eu não posso ser uma pessoa, eu não posso copiar ninguém, né? Eu tenho que ser a pessoa... Como é que você gosta de jogar? Como é que você gostaria de armar um time teu? Independente de até nessa pergunta do Sérgio, antes dele responder, a gente acompanhou muito você no Sub-20, né? Nesse Campeonato Brasileiro, Curitiba foi vice-campeão. A gente observava que nas fases anteriores à final, você jogava de um jeito, o Thalisson Lalau aberto, e o Thalisson Kelvin não estava jogando, até porque voltava de contusão. Quando o Thalisson Kelvin ficou pronto, você tirou o Thalisson Lalau, colocou o Thalisson Kelvin como terceiro zagueiro. Né? Você pretende usar essas variações táticas no time principal, jogando de acordo com o adversário? Essa é uma pergunta importante. Eu só terminar a pergunta anterior aqui, eu vou te responder uma pergunta que é uma pergunta inteligente. Me dá a oportunidade de falar de algumas coisas. A questão que eu falei aqui da torcida, da cobrança, eu não posso ser uma pessoa que eu não sou, né? Logicamente que você olha qualidades, eu olho qualidades dos outros treinadores, mas eu não posso só copiar o que os outros fazem, eu tenho que ser eu mesmo, né? Então eu vou procurar... Qual é esse teu jeito? Procurar ser eu mesmo. Quanto à equipe, eu acho que é como eu sou na minha vida, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio, descer pé no chão, né? E trabalhar as situações, as fases do jogo. E daí já vou entrar na pergunta que você me fez. Eu trabalho com uma situação que é o seguinte, tem uma coisa que é a estrutura do time, né, que seria... Se eu jogo a base, né? Não, se eu jogo no 3-5-2, se eu jogo no 4-3-3, números. Né? Vamos lá, se eu jogo com 2 volantes e um meia, se eu jogo com um volante e 2 meias, ou 2 volantes, mas um volante está mais adiantado, isso é a estrutura do time. Né? Isso é a estrutura do time. Né? Aí a outra coisa é a parte comportamental do time, né? Já vai chegar eu já vou te responder a pergunta que você me fez, que é a parte dos comportamentos, que é como você joga, né? Como sua defesa se comporta, como você ataca, como você defende. Isso é uma parte comportamental que não afeta na estrutura. Então, aquele time não mudou o jeito de jogar? Não mudou. O comportamento dele era o mesmo. Quem que você puxou? E tem a parte que eu quero complementar de estratégia. Entendi. Que é a estratégia para o jogo. Então, tem uma parte... Cada jogo tem uma estratégia. Então, assim, eu não vou mudar cada jogo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu saí de um 4-3-3 e fui para um 5-3-2 para defender, um 3-5-2 para atacar. Tá, a gente pode falar como quiser. Né? Mas os comportamentos do time, o meu comportamento de defesa era o mesmo. Né? Eu aumentei, por exemplo, um jogador da linha. Né? Eu aumentei um pouco a largura, primeiro no jogo do São Paulo, porque o São Paulo, né, já entra na estratégia. São Paulo tinha um time muito técnico, né, com jogadores muito habilidosos de lado, né? Então, se eles têm um time muito técnico, muitas inversões de lado, o que eu fiz? Eu aumentei um jogador da linha, para que o jogador do São Paulo, quando tivesse essa bola, fosse virar, já tinha uma largura maior da linha, né? E para que a gente tivesse coberturas, que o São Paulo, falando da parte defensiva, da mudança, ele jogava muito entre um espaço lateral zagueiro. Se eu jogo com 4 ali, pela qualidade do São Paulo, e eu tinha observado os jogos deles antes, de times que tinham jogado com linha de 4 e tinham tido muita dificuldade. Sim. Então eu aumentei mais um jogador da linha. Na hora de atacar, não necessariamente eu mudei, né? Nós poderíamos atacar no 4-3-3 e defendia. Quem ocupou o espaço do Lalau ali foi o ali às vezes eu poderia jogar como lateral, fazendo zagueiro, que foi o que eu fiz em alguns jogos, né, que a gente pode usar no profissional também, ou jogar com 3 zagueiros mesmo, né? Então, assim, para dar um exemplo, então tem a parte, primeiro, de estrutura do time, a parte comportamental, que ela não vai mudar, e a parte de estratégia, que às vezes por algum motivo, ou na parte defensiva ou na parte ofensiva, um time que joga muito com bola longa, ou joga... A gente vai... Mas eu não vou mudar todo jogo o meu time e a forma de jogar. O comportamental que você fala é o jeito de cada um jogar. Não comportamental, eu trabalho o time coletivamente. Você não trabalha individualmente. Você dá uma personalidade para o time, é isso que você está falando?
trabalho o time coletivamente. A individualidade ela vai aparecer do time em campo. Em campo. Do todo. Do todo. Eu nunca trabalho individualmente. Individualmente, logicamente, por exemplo, vou criar falei de contratar um extremo que drible, né, que é o caso do Mosquito também, por exemplo. Então, às vezes, criar situações, dependendo de como você vai jogar, para que a gente tenha esse jogador Seria o quebra-linhas, na verdade. E em um determinado momento ele possa ter uma situação importante para fazer uma jogada, mas isso precisa de um sincronismo. Aí, logicamente, que o comportamental é o padrão do time, é como ele se comporta em relação às situações que acontecem, né? E a individualidade, lógico, é a capacidade do jogador. Isso não sou eu, né? Claro. A minha parte de treinador é organizar, é tentar facilitar. Nem sempre o jogador entende o que o treinador quer passar. Na verdade, isso é outra coisa, né? Trabalhar com referências, coisas simples, coisas repetidas, trabalhar repetidamente para que eles possam entender. Eu vou trabalhar por fases, por isso que, obviamente que no dia 15, dificilmente a gente vai estar um time maduro, senão eu vou mais confundir do que melhorar. Eu preciso ir por... Gradativamente. Gradativamente, eu vou vendo o que vai sendo assimilado e aí... Porque quem joga são os jogadores, né? Por isso que quando o treinador fica gritando na beira do campo, às vezes, se eu treinei, se eu fiz, tem um jogador jogando, logicamente eu vou dar uma instrução pontual, vou fazer algumas coisas que possam ter mudado, mas se você tem um time treinado... Uma questão que é importante, nos últimos anos, a gente observou que o Coritiba, quando tinha que propor o jogo, principalmente dentro de casa, ele tinha muita dificuldade. Os adversários que vinham jogar retrancados no Porto Pereira, Coritiba sofria para furar essas retrancas. Se não me engano, o último time que eu vi jogando com tranquilidade ofensivamente aqui foi em 2012. Na Série B, o Coritiba é um time grande. Provavelmente vai encontrar adversários, tanto dentro quanto fora de casa, que joguem praticamente com os 11 atrás da linha da bola. Como fazer para... Que tática você vai utilizar para furar essa retranca, característica de jogador e tudo mais? Bom, primeiro isso é uma dificuldade que não é só do Curitiba, né? É geral. É uma dificuldade geral e eu te falo uma coisa bem tranquila do porquê acontece isso. Hoje um treinador minimamente informado, ele monta um sistema defensivo razoável. Talvez no detalhe, né, que daí é o que dá a diferença na minha opinião, é o detalhe, né? Sim. Ele possa, mas então se você coloca 10 jogadores atrás da linha da bola, qualquer time do mundo ele tem dificuldade. Por isso que os times contratam Messi. Mas isso é por falta de jogador qualificado? Contrata o Neymar. Você necessita de algumas coisas para que... Porque mesmo que o time seja inferior, eu já trabalhei em time pequeno, você monta um sistema defensivo bem feito, realmente... Funciona. Não, é difícil. Porque você tem muitos jogadores, né, tem impaciência da torcida, tem uma série de fatores que influenciam. E aí aquela coisa, você também tem que ter um equilíbrio para atacar. Porque se também você ataca de qualquer jeito, pode ficar pior ainda no contra-ataque. E muitas vezes a torcida não está entendendo isso, ela está analisando só emocionalmente, né? Então o fato do Curitiba ser o time grande, logicamente que vão acontecer essas situações dos times jogarem atrás, contar com a impaciência da torcida, contar com a ansiedade dos nossos jogadores por essa questão. Se você não faz o gol no primeiro tempo, aí entra na questão que eu falei de você ter um time maduro para saber. Entra também uma questão de estratégia, que também não vou falar aqui, senão vou estar falando tudo. Mas assim, com certeza nós vamos trabalhar isso, com certeza teremos dificuldades, mas vamos tentar nessa situações para que a gente possa ter uma boa situação, talvez não no primeiro momento, mas no segundo momento dentro dessa questão do jogo mesmo. Nós vamos tentar treinar essas situações. E daí as contratações, como eu falei, a gente também tentar ter jogadores sabendo do que nós vamos enfrentar, que possam também, em algum momento, ter uma jogada pessoal, ter uma jogada individual que desequilibre essa marcação, né? Algumas estratégias que a gente vai tentar usar para que a gente possa ter mais êxito do que fracasso. Mas qualquer time que você for jogar, isso é no mundo. E no Brasil muito mais, você tem uma dificuldade. Isso não sou eu que estou falando, isso, se você entrar, tem estudos sobre isso, né, da dificuldade de você... E a gente sempre fica procurando alternativas para que a gente possa... Isso seria uma involução do futebol?
pela falta de jogadores e maior qualidade técnica? Não, eu acho que não. Hoje o jogo ele é muito mais compacto, você tem menos espaço, né? O futebol ele se equilibrou muito. Muita força, né? Muita força, você joga em espaços reduzidos, né? E eu acho que também a impaciência que se tem, não comigo, mas com todos também, a quantidade de jogos, você tem menos tempo para treinar, você tem impaciência, né? Porque você não faz um time de uma hora para outra. Se você quiser mudar um comportamento seu, você é gordo, e aí você quer parar de comer, você não muda isso porque você fala assim, não, hoje eu vou comer só salada, vou começar a correr. Você demanda um tempo, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa começar a fazer. E o futebol, né, é diferente, você trata com seres humanos e tem uma questão, né? Você tem um time um elenco, um grupo para gerar, você tem que fazer um time, você tem que tentar deixar todos os jogadores sabendo o que vai fazer, né? Então você tem que treinar todos. Então assim, eu pelo menos penso futebol dessa forma, né? Talvez tenha outros que pensem diferente, mas eu penso futebol trabalhando coletivamente, trabalhando com comportamentos. Não vou falar que é fácil, é difícil, demanda trabalho, demanda energia, mas assim, é o jeito que eu acredito e é o jeito que me trouxe até essa oportunidade agora. É fazendo isso e tendo bons resultados. Não só nós, como toda a torcida, né, está muito ansiosa, né, para ver esse time jogando, né? Mas ele só vai jogar quando estiver aqui, porque falta mais da metade, pelo que imagino, do elenco. Tem um prazo já determinado por vocês de montagem do elenco? Na verdade, o que eu conversei com o presidente, né? Ainda estamos formando a nossa comissão técnica, ainda falta um auxiliar, está bem encaminhado, mas assim, nós, como eu falei, temos equilíbrio, nem corrermos demais e nem ficarmos parados, mas não deixar a ansiedade atrapalhar. Justamente, porque assim, senão você acaba contratando alguém e aparece o outro em seguida. Coisa que vem sendo feito há anos. Porque daí nós, que faz, é igual eu prometer um monte de coisa para a torcida aqui, eu acho que não dá para determinar uma data. Fica vazio. Se o campeonato fosse hoje, começasse mas assim, eu acho que fica vazio eu falar isso, né? Eu acho que a promessa parece que é sempre a mesma conversa, mas é verdade, é que a gente vai trabalhar, que a gente está se planejando, que a gente tem um jeito de trabalhar. Se ele vai dar certo ou não, demanda, lógico, às vezes um pouco de sorte, trabalho também, encaixar o time, né? Os jogadores também acreditarem no que... Você está participando ativamente das indicações de jogadores? Estamos conversando diariamente, estou conversando, tenho falado sobre os jogadores. Não dá para adiantar nome nenhum para a gente. Eu não queria adiantar porque eu acho que é precoce nós. Não tem nada. Não tem nada fechado. Não tem nada fechado, está tudo em andamento. Tem gente já escalando o Cadir, tem gente dizendo que o Evandro é o teu atacante, tem palpite de tudo quanto é lado. Você tem conversado com o presidente, com a tua comissão, com o teu conselheiro sobre essas questões? Na verdade. Essas voltas, por exemplo, com jogadores que estão voltando. O Rui, por exemplo, veio bem da Série B. É um jogador que provavelmente você conte com ele. Mas não dá para dizer que o Rui vai ser o teu 10. Parece que não quer nem ficar no Curitiba. Não quer ficar, então. Estamos falando. Então, na verdade, hoje eu não falaria um time para você. Né? Logicamente que eu tenho um esboço de time já, porque tem alguns jogadores que podem ficar. Né? Mas hoje eu não... Por que eu não vou falar isso agora aqui? Primeiro porque pode ter que tenha jogador ainda que saia, que hoje ele estaria, mas por algum motivo em janeiro ele não esteja. Então eu vou estar falando em cima de hipóteses. Né? Logicamente que eu tenho um esboço de time, de maneira ali que a gente possa começar, mas aí entra naquilo que você falou. Você quer jogar como você quer jogar, ou você vai se adaptar aos jogadores? Entra no que você falou, eu tenho que esperar também saber os jogadores que eu tenho, para também fazer algumas coisas, né? Então eu tenho que esperar isso daí. Alguns jogadores, por exemplo, tem muitos jogadores na mesma posição, né? Talvez seja até bons jogadores, mas que a gente vai ter que apostar em alguém, a diretoria
aposta nos jogadores de base que tiveram ali comigo, alguns que vão voltar, que realmente são bons jogadores. Inclusive, adianto para vocês, tem times me ligando, jogadores que estão aqui conosco, que se não fosse ficar aqui, estariam inclusive em times da Série B que vão jogar contra nós, que muitas vezes a pessoa fala, pô, mas esse cara... Mas para algum time ele serve. E pessoal, não, bom time, não é time ruim não, bons times, inclusive me ligaram ontem. Né? Então assim, a gente tem que ter um pouquinho de calma, a gente está tentando contratar pontualmente, como falei, e que jogadores que entrem na característica que a gente quer montar de time. Você vai fazer uma pré-temporada também lá no Bom, em Foz do Iguaçu? Isso, a gente fazer a pré-temporada. Está prevista a pré-temporada. E quando for, evidentemente, já vai estar com o elenco praticamente fechado. A ideia é nós chegarmos em... A viagem para Foz é quando? É no dia 6. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Quer dizer, até 6 de janeiro... São 2 semanas de treino. A ideia, se nós conseguirmos, aí, sei lá, no dia 3 a gente ter os jogadores, esses que vão começar pelo menos contratados, né? A gente está tentando trabalhar para assim que tiver já poder até comunicar a torcida, a imprensa, e a gente ter esses... Fazer uma formalização isso, os jogadores. Eu gostaria de contar, até porque a forma que eu trabalho também é que eu falei para o presidente, né? Eu trabalho com comportamento. Se um jogador que chega do nada, ele vai, né? Você está fazendo X, você chega fazendo Y, por melhor que você seja, né? Porque eu acho que time é isso, é você trabalhar coletivamente. Quando você trabalha só intuitivamente, você faz o que você quer, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. Mas não é a ideia, e não é... Eu nunca trabalhei desse jeito, então, para mim, eu não vejo futebol dessa maneira. Então, se nós pudermos ter os jogadores para a gente começar a trabalhar, e logicamente que pontualmente, e deixar espaço para bons jogadores também para a Série B, mas o começo, o Paranaense é para a gente ter essa situação aí. Boa parte dessa tua equipe vai ser formada por jogadores que estão subindo do Sub-20, que trabalharam contigo, né? Quais jogadores hoje dessa equipe Sub-20 que vão subir contigo e que você enxerga eles como preparados para entrarem como titulares na equipe do Coritiba hoje? Só para complementar, a expectativa da torcida, por exemplo, é muito grande em relação ao Mosquito. Já está pronto para ser o novo Pachequinho do Coritiba, por exemplo? Esses jogadores que estão subindo, né, eu acho que é até difícil o Coritiba ter uma quantidade de jogadores que sobem ao profissional como está acontecendo agora, mas acho que é uma coisa que é importante a torcida entender também com relação aos jogadores e à base. Que os jogadores que sobem da base, né, eles vão ter uma mudança, né, como você me falou, né, de como de repente vai acontecer comigo, da cobrança, da mídia, aquela coisa toda. E também, assim, que nós tenhamos, hoje o jogador fora de série, é muito difícil aparecer em qualquer clube. Qualquer clube. Agora, porém, bons jogadores, se você tem bons jogadores para subir, que eles têm o potencial para num time com um bom contexto, um time também com jogadores experientes, que eles inseridos naquele processo, eles possam crescer, com certeza todos esses jogadores que estão subindo têm isso, e o Mosquito é um deles. O Mosquito foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que não é pouca coisa, muito difícil. Então ele é um jogador com muito potencial para até de repente começar, né? Agora isso vai depender também de como ele vai encarar tudo aquilo que o Sérgio falou, que é encarar uma cobrança da torcida, né? Encarar jogadores mais experientes, encarar um dia ruim. Uma situação nova. É uma situação nova que vai depender também muito de como eles vão encarar. A parte técnica, de entendimento tático, de parte técnica, todas essas coisas eu não tenho a menor dúvida que eles estão totalmente preparados para... Além desses que a torcida e nós conhecemos, que é o Índio, que é o Mosquito, o Ruxo, Vitor Carvalho... todos esses que a torcida já se familiarizou com o nome. Tem mais alguém que você vai trazer? Vai o Marcos Moser, né, que vai como lateral direito, até a gente tem uma necessidade ali, né? Que é para nós podermos treinar também. Quais seriam? Você quer numerar? E o Leonardo, também é o lateral esquerdo. O Léo ele é lateral e zagueiro, né?
Então, como a gente tem ali o William Matheus, né, que a gente conta também para o campeonato, a gente vai levar o Léo também para tá integrando ali o elenco que vai fazer a pré-temporada. Então a gente tem um elenco bem mesclado. O Índio não sobe. O Índio, é que eu falei, a gente tem algumas situações da questão de posição, né? Então, por exemplo, não adianta nós termos 5 centroavantes, né? Nós temos que aí, senão você fica com todo mundo, o cara não tem chance de jogar. 6 só centroavantes e volante. volante. Justamente. Então, assim, tem que ter equilíbrio na formação dele. Tem que ter o equilíbrio para todo mundo também poder treinar, para que todo mundo também em algum momento tenha oportunidade. Então a gente precisa ter essa questão, porque daqui a pouco nós estamos com 50 jogadores, né? Então você vai trabalhar com quantos? 30 e... Olha, a minha ideia é trabalhar de 25 a 30. No máximo 30. Eu não gostaria de passar desse número, não. E quando precisar, complementar com os da base. Complementar com os da base, e se nós deixarmos também, até para a Série B, pontualmente uma contratação, algum jogador que não está dando certo, uma carência que no Paranaense a gente observe, uma oportunidade de mercado. Se nós estivermos com um elenco muito inchado, primeiro eu acho que para treinar é horrível, então assim, eu não tenho problema nenhum até de viajar com 25 jogadores, 24, não teria problema até para a gente ter essa situação aí de procurar com calma, oportunizar quem vai estar aqui e ter também a situação de contratações futuras. Você conta com o Kleber e o Wilson para o teu time de 2018, não? Aproveitando essa questão, o presidente, numa entrevista com a gente, falou numa espinha dorsal, que ele já tinha formada, que inclui esses dois nomes que o Honório falou. Além do Wilson e Kleber, o Erley, o Jonas, se não me engano, estava... O presidente, quando esteve com a gente, falou em o Wilson, o Erley, o William Matheus, o próprio João Paulo, que renovou, e o Kleber. Ele falou nesses nomes. São nomes que você conta hoje? Eu acho que esses jogadores são importantíssimos, vão ser importantíssimos. Estão fechados com o clube já? Eu acho que o Kleber eu não conversei, o Kleber acho que está nos Estados Unidos, né? Mas o Wilson, acho que eles tiveram uma conversa por esses dias, está bem encaminhado aí, né? Não quero adiantar aqui para não falar besteira, mas está bem encaminhado, continuar. O Kleber eu também acredito que vai continuar, né? O William Matheus eu não conversei ainda, mas eu acredito também que eu conto com ele bastante. O Hélio também está confirmado, pelo que eu sei até agora. Com todos esses e nós temos o João Paulo que já renovou, né? Tá lá também, o Kleber. Aí tem mais alguns meninos da base. E aí, como eu falei, lateral direito a gente procura um lateral. Acho que mais um volante também, embora a gente tenha o Júlio, que é um volante meia, tenha o Carvalho também que possa jogar. Então, assim, contratações, 3 ou 4 jogadores pontuais. É muito difícil. O difícil nós tentarmos acertar essa contratação, né? Valores. Não é muita gente, eu quero dizer, na verdade. Até para isso que eu falei agora há pouco aqui. Nós temos essa brecha, assim. O presidente também, a proposta dele foi que usaria, né? Foi um anseio da torcida também, né? É um anseio de todos usar a base. Lógico que vamos fazer isso com cuidado, fazer com sabedoria, né? Mas nós temos que ter também essa mesma torcida que anseiou durante muito tempo a base, agora já é meio reticente, né? Não, mas peraí, a base, tá louco, nós não temos time para... Isso daí não é elenco para subir na Série B. Enfim, a torcida é muito vulnerável, né? Ela uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. A torcida se comporta muito em função de resultados, né? E aí cai naquela nossa conversa anterior, que é a pressão que vem das arquibancadas. Então, mas aí é aquela coisa, né? Eu acho que é importante também, a gente está tendo essa conversa, eu sei que vocês têm uma audiência muito grande, a torcida também, eu acho que a torcida faz parte desse processo, né? Talvez a torcida às vezes fica desinformada do que nós estamos pensando, né? Aqui eu estou falando de várias situações, do que a gente está pensando, do que a gente está trabalhando,
se você quer jogadores jovens, existe um preço para situações. A torcida está calejada, na verdade. A torcida do Curitiba está cansada da mesmice, de lutar para não cair. Sim. Então, o que eu penso, só cortando você um pouquinho, será que não seria arriscado, nesse momento, essa aposta na base? Então, essa pressão que vai ter? Não, vai ter a pressão. Né? Mas isso foi uma proposta, né? O presidente ganhou assim. Né? Os meninos são bons jogadores. Mas como eu falei aqui no Sérgio, numa das primeiras perguntas, a gente vai começar a montar um elenco, obviamente que no Paranaense nós vamos estar montando um elenco, sim, né? Sim. Então, na verdade, vão ter contratações. O pensamento é que muitas vezes eu falei, nosso pensamento a gente tem que pensar um pouquinho mais amplo, né? Sim. Nós vamos pensar só no Paranaense, né? Nós temos que pensar que nós estamos montando um time, montando um jeito para que nós possamos chegar, quando for começar a Série B, chegar forte, chegar numa situação que nós temos que brigar para subir, né? Nós temos que, como eu falei, ter um elenco menor para contratar com mais calma, aproveitar a oportunidade de mercado. O presidente já falou que não vai fazer loucura. O problema é que muitas vezes, a gente já viu isso no Curitiba, em diversas ocasiões, o Paranaense acaba iludindo tanto a diretoria quanto a própria diretoria. Nós não queremos isso, né? Porque às vezes você faz... E esse ano aconteceu isso. Foi falado tanto do Trivote, do Galdesani, Anderson e o Alan Santos, e que não rendeu no Campeonato Brasileiro. Então também, será que apostar muito que o Paranaense vai servir para a montagem da equipe, será que não pode trazer a ilusão que está tudo bem para o brasileiro também? Então, mas nós somos uma montagem de equipe, né? Isso que você falou, você está falando daquilo que já aconteceu. A gente justamente não quer que isso aconteça. Sim. Né? Nós temos pouco tempo agora, já estamos tentando trazer jogadores que já se enquadrem para a Série B, mas é impossível num momento tão curto nós trazemos todos os jogadores que vão estar na Série B. Né? Daí seria uma loucura. Daí nós estaríamos entrando naquele mesmo erro, nos erros que todo mundo cobrou e que a gente não quer cometer, que o presidente não quer cometer. Agora, esse risco da torcida por perder um jogo com um time pequeno, de acontecer alguns problemas, nós sabemos que pode acontecer. Nós vamos trabalhar muito para que não aconteça. Mas a gente tem que estar... Por isso que eu falei, nós temos que pensar também um pouquinho mais amplo. E também tem o contrário, que se tudo acontecer maravilhosamente bem, também a gente não achar que está tudo certo, porque senão nós vamos ficar iludidos. Exatamente, é isso que eu falo. Nós temos que ter, assim, pés no chão, saber que mesmo em momentos bons a gente vai precisar reforçar, vai precisar ajustar, e em momentos ruins isso já é natural acontecer, mas nos momentos bons principalmente, a gente não se iludir com isso. Ou seja, esse começo de ano vai ser para você montar uma base e que daí para a Série B você pode trazer um ou outro jogador para complementar essa base. Fazendo uma piada no almoço que eu fiz com o presidente, já tem um plano B, então. Não, eu não vejo como um plano B, eu vejo como um planejamento. Logicamente você tem que partir de alguma coisa, né? Você vai fazer uma viagem, normalmente você sabe para onde você vai, mas nessa viagem ela pode acontecer um acidente, pode furar um pneu, você pode fazer algum ajuste, né? O GPS pode levar para um outro lugar, agora você não pode mudar o seu destino de chegada, né? Você tem que ter um plano, a gente tem que começar de algum lugar. O destino hoje é a Série A. O destino hoje é a Série A, só que para a Série A nós temos que formar um time, temos que ter o pé no chão, temos que treinar esse time. Não entrar nessa ansiedade de montagem desse elenco, né? Gastar mais do que pode, aí na frente nós vamos ter problema. Se você gasta mais, aí vão cobrar o presidente que ele não está pagando o salário, mas é porque caiu numa pressão de contratação que não podia. Então, assim, por isso que o futebol é muito difícil, né? E às vezes as análises são muito subjetivas, né? Não tem uma análise profunda, né? Ah, mas você joga assim, tá? Mas alguém perguntou por que eu jogo assim, o porquê acontece isso, né? Então, assim, então a gente tem várias coisas para trabalhar, não são coisas simples de fazer, a gente sabe disso, porém a gente tem um caminho que a gente quer seguir, a gente tem um plano que a gente traçou, estamos trabalhando direto para que isso possa ocorrer da melhor forma possível, né? A gente quer que, eu falei aqui em off para vocês, e já falei para amigos meus também, eu tenho muitos amigos meus que a primeira cobrança na minha casa, né? Eu tenho amigas da minha filha, por exemplo, né, que estão me cobrando, né? Esse dia eu fui dar uma carona para
para levar minha filha com as amigas, já tomei uma cobrança, já. Pô, tio, mas não tem que, Poxa, tem que subir, né, tio? não sei o quê. Então, assim, a cobrança a gente sabe que acontece, é normal, mas a gente tem que ter nós que vamos comandar, temos que ter a cabeça no lugar para não comandar de maneira louca, vamos dizer assim. Loucamente, né? Eu sei que você não vai me responder, mas eu tenho que perguntar. Se o presidente chegar para você hoje e disser, Sandro, o time que você tem é o que está aí. Quem você escalaria? Qual seria o teu 11 hoje, do que tem aí na casa? Mas essa é uma pergunta que... Não, logicamente que eu teria que ter um time para começar, né? E saberia as consequências disso. Como a gente estava falando de elenco aqui agora. Talvez algum jogador aqui que não vai ficar, não vai ser unânime, né? E não é porque o cara não vai ficar que ele não seja bom jogador, mas é uma questão de montagem de elenco, de ideias, né? Também de análise de contexto do que também às vezes já passou, que a gente também tem que analisar. Então, assim, se a gente analisar, se eu te responder essa pergunta, vamos dizer assim, sem pensar, vamos dizer que você me respondeu, eu respondo ela de bate-pronto aqui, com certeza eu vou cometer talvez alguma injustiça, e alguma coisa que eu nem vou fazer, porque o campeonato começa no dia 3, né? Então eu tenho um plano, mas algumas coisas ainda eu vou ter que ajustar, porque eu vou responder em cima de uma coisa que nem existe ainda, né? Alguns jogadores podem sair, alguns vão chegar, então vou estar respondendo. Deixa que a gente especule isso, porque a gente especula. Então, a gente já na cabeça a gente já vai... mas assim, eu estou bem tranquilo assim, sobre o que a gente vai fazer e das cobranças que vão existir, dos questionamentos e de tudo que isso que pode acontecer, né? Mas a torcida pode esperar que, se nós tivermos um tempo, eu acredito que eu vou ter um tempo para trabalhar junto com... Quando eu falo todos nós, da comissão, a diretoria, nós vamos ter um time organizado, vamos ter um time competitivo, isso nós vamos ter, né? Isso nós vamos ter, um time que vai ter vontade, um time que sabe o que vai fazer dentro do campo. Se isso acontecer, a torcida vem essa é uma ideia nossa, né, de realmente que a torcida venha no campo. Veja bem, não estou prometendo que a gente vai jogar bem esteticamente, embora a gente sempre busque isso também, mas que a gente tenha um time competitivo, que sabe o que quer, que sabe o que vai fazer, né? E que a torcida realmente venha para o campo com esperança que coisas boas vão acontecer. Ok, Sandro, eu te agradeço imensamente aí esse bate-papo gostoso, te desejando em nome, inclusive do Marcelo, que é aquele rapaz que está ali, que hoje não está aqui sentado conversando com a gente, porque está cuidando tecnicamente do programa, né, Marcelo? Olha lá ele. Está ali. Enfim, em nome da torcida, te desejar toda a sorte do mundo, né? Que as coisas finalmente aconteçam de forma que você e o presidente e todo o comando do Curitiba esteja planejando. Que o Natal seja feliz, que você consiga acertar a cabeça, arrumar a casa para começar um 2018 maravilhoso para todos nós. Okay? Eu também desejo para vocês também, né? Para a torcida também que vai estar nos acompanhando, né? Um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que ano que vem a gente tenha um ano muito mais feliz, né? do que foi esse ano, e pedir para que a torcida realmente acredite no nosso trabalho. O clube sem a torcida ele não é nada, né? A torcida é que realmente nos faz estar aqui, nos faz trabalhar. A gente sabe que os resultados ruins causam tristeza para muitos, né? Inclusive para nós, né? E que a gente espera que no próximo ano a gente possa trazer muito mais alegrias do que tristeza. A torcida tem a certeza que não só a diretoria, nós também da comissão, eu vou me empenhar ao máximo para fazer um trabalho realmente de qualidade, e com certeza os jogadores também vão estar empenhados em fazer isso. Ok, boa sorte, Sandro. Muito obrigado mais uma vez. Estaremos torcendo por você. Obrigado, um abraço a todos. Nós ficamos por aqui com essa edição, podemos voltar a qualquer momento com o que acontecer aqui dentro pelo Couto Pereira. Um abraço a todos, até uma próxima edição.